Ajuste o foco. O tema da mensagem dessa noite é ajuste o foco. E o versículo que a gente vai usar como base para o nosso bate-papo de hoje está lá em Provérbios 4, 25. Provérbios 4, 25 diz assim: os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Pondera a vereda de teus pés, e todos os teus caminhos sejam retos. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Aleluia, aleluia. Gente, na palavra de Deus, nós encontramos várias passagens onde o nosso Pai fala para a gente ter foco, olhar para frente, olhar para o alto. Ele não fala assim para a gente, olha para o lado, fica olhando para tudo que passa ao seu redor. Ele não fala isso. Ele nos orienta a olhar para o alto, porque é do alto que vem o conforto, o consolo, a direção. E uma das grandes coisas que o nosso Pai nos dá são direções. Ele nos dá direções para várias coisas, para tudo na nossa vida. Se a gente buscar, se a gente colocar Deus nesse lugar de supridor de direções. Então, é isso que a gente tem que entender, que por mais que a nossa atenção seja... coisas, pessoas chamem a nossa atenção para nos distrair, a gente precisa manter o foco. Então, esse versículo é um dos versículos onde a Bíblia fala para os nossos olhos olharem direito e para olhar para frente, para aquilo que está diretamente diante de nós. Então, já fica a dica aí, fica ligado para não perder o foco. A gente precisa manter o foco. E manter o foco e olhar para o que está adiante faz com que a gente não queira olhar para o lado, a gente não queira pegar atalhos, que a gente não queira se desviar. Nós não vamos nos desviar nem para a direita, nem para a esquerda. É o que a palavra de Deus nos fala, para a gente não desviar, para a gente não perder o nosso foco. Por quê? Porque nós fomos chamados para viver acima das circunstâncias. Nós somos seres espirituais e a Bíblia diz que Deus é espírito. A Bíblia fala que Deus é espírito. E a Bíblia diz também que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, se Deus é espírito, nós também somos espírito. E nós fomos chamados para andar acima das circunstâncias. Não olhando para o lado, não olhando para aquilo que se apresenta na nossa frente, não nos guiando por aquilo que a gente sente, porque os nossos sentimentos nos traem. Tem dia que a gente acorda mais ou menos, né? A gente olha no espelho, o cabelo não está legal, aí você... Não é? Aí, se eu for me guiar por essa cara que eu acabei de ver no espelho, o dia não vai ser bom, né? Então, a gente não pode pautar a nossa vida por aquilo que a gente sente. A gente precisa viver de acordo com aquilo que a gente crê, que é a palavra de Deus. A gente crê na palavra de Deus e a gente vai viver de acordo com essa palavra que a gente crê. E foi para isso que nós fomos chamados. Aí, o que o diabo faz? Ele vai sempre querer nos distrair, para tirar o nosso foco das coisas. É o que ele vai fazer. Sempre querendo nos distrair, tentando tocar na nossa saúde, na nossa família, no nosso dinheiro, na nossa paz. O diabo sempre vai fazer isso. E, infelizmente, eu não tenho uma boa notícia para vocês. Eu queria muito chegar aqui e dizer assim, olha só, o diabo cansou, ele se aposentou, né, deu entrada no INSS, cansadíssimo, ele está há séculos oprimindo as pessoas e perturbando todo mundo, então agora ele deu entrada na aposentadoria dele, a gente vai ter paz. Não vou falar, isso não vai acontecer, tá? Mas a gente tem um Deus todo-poderoso que está conosco como um poderoso guerreiro, e é nisso que a gente tem que se pegar. Satanás é um inimigo derrotado, já foi derrotado na cruz do Calvário. Então, família, saúde, finanças, são os meios que o inimigo usa para nos atingir. Por quê? Porque ele quer o meu dinheiro? Ele quer a minha saúde? Ele tem um armário lá no inferno cheio de saúde, que eu roubei aqui da fulana, esse aqui eu roubei da não sei de quem. Gente, não é isso que ele quer. Ele não quer o meu dinheiro, isso é só um meio.
Ele tenta tocar nessas coisas nas nossas vidas porque ele tem um objetivo, mas o objetivo dele é nos enfraquecer e enfraquecer a nossa fé. Esse é o objetivo de Satanás. Então, ele vai usar desses meios para tentar nos distrair. Por quê? Porque a gente está aqui no mundo. A gente vive num mundo que é natural. Por mais que a gente seja um ser espiritual, a gente vive num mundo natural. Então, se você se distrai um pouquinho, daqui a pouco você está preocupado. Você sente uma dor. Ai, meu Deus, essa dor estranha aqui. O que é isso? Pulmão. Aqui atrás é o pulmão. Em cima, né? Aí você vai falar com seu irmão. Eu estou com uma dor aqui. É o pulmão? Ih, não sei não, mas um pouquinho embaixo é rim. Lembra da nossa tia lá da Paraíba? Então... Aí já era, gente. Aí você começa um assunto que não acaba nunca sobre doença. Aí começa o campeonato latino-americano de doença, porque aí o amiguinho vai falar, mas a minha aqui, ó, não, mas no meu joelho hoje. Então, assim, se você se distrai, o que acontece? Você está ali já naquela conversa que não vai te levar para lugar nenhum. E aí o foco já foi para longe. Então, é isso que ele quer sempre, fazer você deixar de olhar para o alto, fazer você deixar de olhar lá para frente. Ele quer que você olhe para o lado e para as coisas que estão acontecendo, porque ele usa essas coisas para enfraquecer a nossa fé e para nos enfraquecer. E até quando está tudo bem, isso eu estou falando porque todo mundo tem problema aqui, né? Todo mundo tem luta, todo mundo tem as muralhas que a gente tem que vencer, passar por elas. Todo mundo tem luta. Mas até quando está tudo bem, ele tenta nos distrair. Ele vem com um pensamentozinho. Aí você pensa assim, estou em paz, estou com saúde, estou com dinheiro, está tudo azul aqui. Vou até pagar a fatura antes do vencimento. Aleluia, amém, glória a Deus. Está tudo bom. Mas até quando está tudo bom, a gente acaba se concentrando naquilo que a gente não tem, naquilo que não está bom, né? A gente faz isso, gente. Só eu que faço? Não, né? A gente faz... obrigada, irmã. A gente faz isso. Olha só o exemplo de Eva e de Adão. O ser que criou todas as coisas, que tem toda a autoridade, cria um jardim maravilhoso e perfeito. E aí ele pega, cria Adão, cria Eva e coloca os dois num jardim maravilhoso e perfeito, com muitas árvores, não sei quantas, muitas árvores. E aí ele fala assim para eles, esse jardim aqui é de vocês, está liberado. Pode ficar aí, cuida do jardim, ele é de vocês. Vocês podem comer do fruto de todas essas árvores aqui. Essa árvore aqui, vocês não toquem nela, não olhem para ela. Se vocês comerem o fruto dessa árvore, vocês vão morrer. Mas isso aqui tudão, tirando essa parte aqui, isso aqui tudo é de vocês, tá bom? Tá bom, obrigada, Deus. Aí Deus... Olha, aquele monte de árvore, aquele monte de fruta. Caramba, né? Olha que beleza. Não vou comer, não, vou só olhar. Aí vem Satanás e fala assim, Deus falou o quê mesmo? Aí já vem ele mudando a história toda, né? Deus falou, come de tudo, só não come dessa. Aí ele vem, já inventa uma história ali. Então, assim, você entende que a gente já nasce com essa natureza? Está tudo maravilhoso aqui, mas a gente quer olhar para o lado, para aquela única coisa que a gente não tem, né? Para a grama do vizinho. Para a foto. Olha, foi para a neve nas férias. Estava no Chile. Não é? Gente, pelo amor de Deus. Não olha, né, irmã? Pega a Bíblia, irmã, pega a Bíblia. Aqui você vai para tudo que é lugar. Então, a gente vê esse exemplo de Adão e Eva. Eles tiraram o foco de tudo aquilo de maravilhoso que eles tinham
e colocaram foco na única coisa que eles não podiam fazer. Não vou apertar mais. Passa aí para mim, por favor. Gente, se o nosso foco não estiver adequadamente ajustado, podemos ter tudo, mas a nossa natureza carnal, influenciada pelo inimigo, encontrará sempre uma maneira de ficar insatisfeita. Esse é o homem, né? O homem lá fora, sem Jesus, ele pode ter tudo, mas essa natureza carnal aqui, influenciada pelo inimigo, encontra sempre uma maneira de ficar insatisfeita. Ele não está com interesse nas nossas coisas, não, eu já falei, não. Ele só está interessado naquilo que isso gera em nós, porque ter isso aqui tudo, não ter aquilo ali, faz com que a gente olhe para ali, isso me gera alguns sentimentos. E ele está interessado nisso. Porque quando eu começo a pensar e me deter nas coisas que eu não tenho, eu começo a falar assim, poxa, Deus, estou aqui te servindo, eu vou para a igreja, eu leio a Bíblia, mas, olha, eu não tenho aquilo ali. Você não olha e fala assim, caramba, eu tenho isso aqui tudo, Deus é bom demais, aleluia. E o restante está vindo aí, eu sei que está. Eu estou olhando para lá, eu estou vendo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. É chuva que vem, chuva de bênção na minha vida. Mas eu não faço isso. Às vezes eu me distraio com o inimigo tentando tirar o meu foco, colocar atalhos na minha vida. Vai por aqui que você vai se dar bem. Aí eu esqueço de Deus e vou naquele caminho ali que não era para ir. Então, é isso que ele faz, gente. O inimigo ele vai sempre tentar tirar o nosso foco. Então, o nosso foco tem que estar adequadamente ajustado. Os fotógrafos profissionais têm aquelas câmeras maravilhosas que o troço vai lá na frente, né? E ele roda aqui, roda ali e ajusta o foco. E qual é a nossa câmera maravilhosa? Com uma lente poderosa. Essa daqui, ó. É isso aqui que ajusta o nosso foco. Então, se eu achar que eu estou perdendo o foco, que eu estou perdendo a direção, o que eu vou fazer? Eu venho para cá, para ajustar o meu foco. Porque isso aqui me ensina sobre tudo. Porque o Deus que criou todas as coisas e me criou, Ele criou os meios para que eu cumpra o propósito para o qual eu fui criada. Porque todos nós fomos criados para um propósito. Todos nós temos um chamado. Todos nós temos um chamado. Não é só o pastor Rafael, o Edmundo, eles são pastores. A Karina, o chamado dela é ali, ó. Não, o chamado do Mateus é a bateria. Eles têm um chamado, eu não. Todos nós temos um chamado. Todos nós fomos alcançados com um propósito. Fomos alcançados para alcançar. Fomos alcançados para que nós fôssemos o reino de Deus andando aqui na terra, para que nós levássemos o amor do nosso Pai para as pessoas que estão nas trevas. Foi para isso que a gente foi alcançado. Então, todos nós temos um propósito e a gente não pode perder o foco e se desviar do nosso propósito. Todos nós temos um propósito. Não são somente aquelas pessoas que estão na igreja envolvidas com alguma coisa, não. Todos nós temos um propósito. E o inimigo, ele não quer as nossas coisas, como eu já falei, ele quer nos enfraquecer, porque quando a gente está fraco, a gente vira um alvo fácil. E a primeira coisa que a gente faz é, não vou na igreja hoje não estou legal. Sei lá, estou estranha, não sei, não estou bem. Vou ficar aqui hoje, vou assistir pela internet. Aí não tem internet, olha só. Aí o que você faz? Você está no sal. Você ficou em casa e não veio para assistir pela internet e não tem internet. Aí Deus queria falar com você. Você também não pegou a Bíblia para ler. Você não veio para a igreja, não tem internet. Olha só, você está à mercê de quê? Do vento que está... Gente, não pode ser assim. Você tem que entender que você tem que estar aqui na terra vigilante o tempo todo.
com os teus sentidos espirituais aguçados, com o seu ouvido espiritual, seus olhos espirituais abertos, aguçados. Por quê? Porque a gente tem um pai amoroso que gosta de relacionamento e que quer falar conosco. Nosso pai, ele fala conosco o tempo todo. E se você diz para mim assim, eu não estou ouvindo Deus falar, é porque a culpa é sua, não é dele, não. Agora eu vou defender, porque ele fala o tempo inteiro, aqui. Abriu aqui, leu, ele está falando. Foi para o seu quarto e falou, pai, fala. Ele vai falar. Ele é um Deus presente, ele gosta de relacionamento. Ele não te salvou para te deixar na selva aqui, se lascando. Não foi para isso que ele te salvou. Então, a gente precisa aprender e a nos treinar para viver olhando para o alto, para viver olhando para frente. E isso é treinamento. A gente é adestrado. E como é que eu faço isso? Sozinho? Não. Palavra de Deus, oração, jejum. Senhor, fala comigo. Senhor, me ensina. Espírito Santo, me ensina. Como é que eu devo reagir a essa situação no meu trabalho, na minha família, na minha vizinhança? O que eu falo aqui agora? Mas eu vou ficar chamando Deus toda hora para tudo? Toda hora para tudo. Não, mas isso aqui, está cheio de guerra por aí, um monte de coisa ruim acontecendo, vai ficar toda hora aqui chamando Deus para saber o que eu tenho que fazer. É desse jeito, porque Ele trabalha na nossa vida de forma pessoal. Ele tem um relacionamento pessoal e individual com cada um de nós. Nós não somos uma manada, que Deus vai lá, vai lá. Galera aí das fazendas, né? Vai para lá agora, todo mundo aqui, de Jardim Caraí, para lá, vai, boi. Não, Deus não faz isso com a gente. Posso falar o que eu quiser, não tem internet. Está gravando. Posso falar o que eu quiser, mas não vou falar. Tá bom? Então, a gente precisa aprender isso, que Deus tem um relacionamento íntimo e individual. Vocês estão rindo de mim, está rindo de mim. Amém. Era só um teste que eu estava fazendo. Aprendam isso, gente. E quando a prova passa, nosso Deus nos dá a vitória. Depois que passa, né? Vem a tempestade, vem aquela prova, e você passa pela prova. E depois que passa, você fica muito melhor, mais forte, mais confiante e treinado e adestrado para novas provas. Quer novas provas? Eu quero. Por quê? Porque a leve e momentânea tribulação produz grande peso de glória. Você é doido, você quer a tribulação? Quero, estou aqui, eu estou na guerra. Eu não estou aqui numa guerra entre o bem e o mal, entre o céu e o inferno? Eu não vou correr. Então, eu quero. Se isso vai produzir peso de glória para a minha vida, amém, glória a Deus. Eu não vou fugir. Então, Espírito Santo, me capacita, me ensina, me inspira, me guia. Eu vou ficar olhando para frente, esperando a tua direção. Por quê? No mundo, a gente aprende desde que nasceu a olhar para o lado, né? A gente é pequenininho, a gente olha para o lado, olha para o amiguinho, olha ao nosso redor, olha as circunstâncias. Essa história de não viver guiado pelas circunstâncias, eu aprendi aqui, na Academia da Fé. Porque eu era guiada pelos meus sentimentos. Tem dia que eu estou legal, feliz, contente, tem dia que eu estou triste, tem dia que eu estou cansada. Mas aí eu aprendi que eu não posso viver guiada pelas circunstâncias. Eu não posso viver guiada pelas coisas que estão acontecendo ao meu redor. Por quê? Porque eu não tenho controle nenhum sobre essas coisas. Mas eu tenho controle, por exemplo, sobre a minha vida espiritual. Eu posso ler a Bíblia para buscar instrução. Eu posso orar para ouvir a voz do meu Pai. Eu posso jejuar para ficar mais sensível e ouvir mais aguçadamente ali a voz do meu Pai. Então, eu tenho os meios. E o nosso foco ele tem que estar no alto. Porque quando o foco está lá no alto, a gente anda acima das circunstâncias, acima dos problemas. Aleluia. O mundo ele só valoriza o que é terreno e despreza o céu. A gente viu isso daí em escala mundial esses dias, né? O mundo valoriza o que é terreno e despreza o céu. As coisas do alto precisam ser prioridade na nossa vida.
Eu preciso, se não está sendo, se tem alguma coisa na minha vida roubando o lugar de Deus, eu tenho que parar ontem para ver o que é que está roubando o tempo de Deus, o lugar dele na minha vida, e parar ontem. Irmãos, se tem alguma coisa na vida de vocês que está roubando o tempo de vocês, a atenção de vocês, o lugar de Deus na vida de vocês, parem, corrijam a rota, ajustem o foco. Ajustem o foco. Nós estamos no mundo, mas nós não vamos valorizar as coisas terrenas. Nós não somos esses. Nós vamos fazer como o nosso Pai. Nossa prioridade vai ser o céu. Nós vamos valorizar as coisas do céu. Aleluia. A palavra de Deus diz lá em Colossenses 3:1, de 1 a 3, diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, foi o que aconteceu, é o nosso caso. Buscai as coisas lá do alto. Olha de novo a palavra de Deus, nos mandando buscar as coisas lá do alto. Onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Nossa velha criatura, nossa vida passada morreu no dia que a gente aceitou Jesus. Nós morremos com Ele na cruz e ressuscitamos com Ele. Porque Ele morreu e ressuscitou, eu também morri e ressuscitei. Hoje eu já me movo na eternidade e eu tenho vida eterna. Eu não tenho morte eterna. Eu estava nas trevas antes de ser nova criatura. Mas agora eu tenho vida eterna com Deus. A cruz fez isso. A cruz me livrou da miséria espiritual, da morte eterna e das enfermidades. Tempo passado. Então, quando chegar em casa, você medita nesse versículo. Colossenses 3, de 1 a 3. O inferno, ele vai sempre tentar prender os nossos olhos naquilo que é material, naquilo que é natural, naquilo que nos rodeia, fazendo com que haja perdas. E quando eu perco, consequentemente, eu me afasto de Deus. Eu perdi isso aqui. Eu lembro, vou falar um testemunho pessoal, posso falar, apesar de estar gravando. Quando eu era jovem, eu frequentava a igreja, eu tinha aceitado Jesus, tinha me batizado. E aí, um dia, o meu pai morreu. Um ano depois de eu me batizar, o meu pai morreu. E eu, com 18 anos, bem novinha, eu falei, poxa, meu pai morreu sem Jesus. Foi o que eu pensei. Falei, nem deu tempo de falar de Jesus para ele, meu pai aceitar Jesus, ser salvo. Foi para o inferno. Eu ficava pensando isso. E isso fez com que eu me afastasse de Deus. Fez com que aquela fé que eu tinha diminuísse, fosse murchando, porque eu fiquei pensando nisso. Eu não falei assim, Deus, eu não fiz isso, eu não tive esse... Mas eu falei, caramba, ele morreu sem Jesus. E isso realmente foi um balde de água fria na minha vidinha espiritual, bem novinha. Anos depois, muitos anos depois, eu fiquei sabendo que 3 dias antes de morrer, o meu pai tinha aceitado Jesus. Glória a Deus. Meu pai tinha aceitado Jesus. E eu não sabia disso. E aí uma prima minha falou, não, 3 dias antes do tio morrer, ele foi lá em casa, tomou café com a gente fez um apelo, a gente ficou falando de Jesus para ele, ele ficou ouvindo muito interessado, a gente fez o apelo, ele aceitou, não, quero aceitar, a gente pode orar com o senhor? Pode. Aí, as minhas primas oraram com meu pai, minha tia estava lá e ele aceitou Jesus. Então, meu pai estava salvo. Agora, você imagina, anos nessa, um questionamento. Eu nunca acusei Deus, mas eu ficava pensando, era um lamento que eu tinha. Às vezes a gente se pega em coisas e a gente não sabe o que aconteceu de verdade, porque Deus sabe de todas as coisas, a gente não. A gente só vê essa reta aqui, depois que passa aquela porta de vidro ali, eu não sei o que está acontecendo lá fora, mas Deus sabe o que está acontecendo lá fora. Deus sabe o que vai acontecer amanhã e depois e depois. Gente, entende isso.
Se você não consegue resolver, ver o que está acontecendo lá fora, não se preocupa com o que está acontecendo lá fora. Você está gastando a sua energia. Gastando a sua energia com uma coisa que você não pode mudar. Eu só consigo ver esse corredor aqui. Depois da porta eu não vejo. Caramba, o que tem depois da porta? Ah, meu Deus, será que é uma coisa boa? E se não for? Eu conheço gente que fala assim, não é coisa boa. Não é, tenho certeza. Porque quando eu saí já não estava bom, aí pegou a porta e não sei o quê, e depois... Tem gente que tem esse talento, né? Presidente do sindicato dos murmuradores profissionais. Gente, se você não sabe o que tem atrás da porta, não se preocupa com o que tem ali. Se preocupa em estar aqui, ó, diante do seu Pai, olhando para o alto, com o ouvido aberto. Pai, estou aqui, ó, não sei o que tem ali, mas eu sei que com você, se tiver que passar correndo por aquela porta de vidro ali, eu vou passar. Porque você vai me dar poder para isso, você vai me guardar. É assim que a gente tem que pensar, é assim que a gente tem que agir, com confiança no Senhor. Então, a gente precisa colocar Deus acima de todas as coisas. Quando a gente coloca Deus acima, corrige as nossas prioridades, Satanás não tem êxito. Ele até tenta, mas você sabe que é ele. Você fala assim, sai daqui, cão, vai embora. Eu te conheço. Eu sei como é que você age, você é um mentiroso. Isso que você está falando para mim é mentira. É mentira. O meu Deus cuida de mim e Ele fala a verdade. Você é um mentiroso, o meu Pai não. Por isso ele fica nessa sede de tocar todas as coisas que a gente tem, tocar no nosso casamento, tocar nas nossas finanças, na nossa família, nos nossos filhos. Ele tem essa sede, porque é o meio pelo qual ele tenta enfraquecer a nossa fé. E aí, como é que a gente deve encarar essas lutas? Porque a gente passa por lutas o tempo todo. Como? Com treinamento. Porque são as provas e as tribulações que adestram as nossas mãos para a vitória. É assim que a gente deve encarar, como um preparo, um treinamento. E a gente precisa se fortalecer. O nome de Jesus é uma arma de guerra. O sangue de Jesus é uma arma de ataque. A palavra de Deus, ela é escudo. Então, quando vierem os dardos inflamados do maligno, eu tenho um escudo para me defender. Eu não preciso ficar aqui, ó, levando flechada do inferno. Não preciso. Satanás vai tentar, mas não vai conseguir. Porque eu sou mais que vencedora. E é assim que o meu Deus quer olhar para mim. Ele não quer que eu seja apenas uma vencedora, Ele quer que eu seja mais que vencedora. Por isso Ele providenciou Jesus. Então são essas provas e essas tribulações que elas nos adestram, nos ensinam, nos treinam. O nosso Deus, Ele não quer que a gente vença apenas. Ele quer que a gente envergonhe o inimigo. Então, em Jesus, eu salto muralhas, eu passo pelo meio de um batalhão. É o que fala na palavra de Deus. E aí, eu lembro de Estevão. Estevão foi um que olhou para o alto. Olha que linda essa passagem. Quando você lê essa passagem, você fica imaginando. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Sabe como é que Estevão estava aqui, nessa hora aí? Ele estava ajoelhado, sendo apedrejado. Qual é o primeiro instinto da gente? Se você está ajoelhado com um monte de gente de pé, jogando pedra em você, qual é o primeiro instinto? Se defender e olhar para baixo, né? Olhar para o chão. Olha que ousadia. Olha o que o Espírito Santo fez com esse homem. Encheu esse homem de ousadia e ele olhou para o alto. E ele, quando olhou para o alto, cheio de ousadia do Espírito Santo, ele viu os céus abertos. E ele viu Deus. E ele viu Jesus ao lado de Deus. Ouse olhar para o alto. Mesmo que você esteja ajoelhado, sendo apedrejado, ouse olhar para o alto. Há um céu aberto sobre as nossas cabeças. Seja ousado e olhe para o alto. Você vai ver Deus, Ele vai se manifestar.
Ele vai se manifestar na sua vida, através de uma palavra, de um irmão, de um versículo, uma ligação. Ele vai se manifestar através de um louvor. Ele vai falar com você. Mas não fique de cabeça baixa, olhando para baixo, olhando para o chão. Deus não nos criou para isso. E nós somos revestidos de uma unção especial quando a gente anda em ousadia. Quando a gente olha para o alto, quando a gente decide olhar para o alto e confiar apenas no braço forte do nosso Senhor, a gente é revestido de poder. Nós somos revestidos de uma unção especial quando ousamos, assim como Estevão, tirar os nossos olhos do chão e permanecermos, apesar das lutas, olhando para o alto. Todos nós temos lutas, mas que nós sejamos ousados, assim como Estevão. Eu vou ousar olhar para o alto. Eu estou sendo apedrejado, Satanás está furioso. Ele que vai trabalhar essa fúria na terapia do inferno, porque aqui ele não vai arrumar nada. Eu sei quem eu sou, eu sei da minha herança, eu li o testamento, eu leio o testamento o tempo inteiro, então eu sei qual é o meu direito. É desse jeito. Essa atitude, ela nos treina. Essa atitude, ela nos capacita. E ela nos dá a vitória. E faz com que nós saiamos das provas melhores e mais fortes do que quando nós entramos. Acredite nisso. Pare, faça um retrospecto da sua vida. Pensa nas lutas que você já teve, nas tempestades que você já passou, e você lembra como é que você entrou nelas e como você saiu. Você não saiu mais forte, mais ousado, querendo briga? Pensando assim, pode vir para cima, que não vai ter para ninguém aqui. Eu estou firmado em Deus, estou firmado naquele que não perdeu batalha. Nunca, nunca, em todas as eras, Deus nunca perdeu uma batalha. E em Deus eu não perco. Em Deus eu realizo proezas. Amém? Amém. Então, eu queria agora que vocês ficassem de pé, por favor. Eu queria te convidar a ficar de pé.